Olá a todos, eu sou o Felipe Gelber e esse é o Felipe, o seu canal de fundo de investimento imobiliário. Hoje no quadro Fatos dos FIIs, nós vamos falar de como que a Selic bagunçou o mercado de FII, vamos tentar achar uma explicação, e olha que ela foi boa, para a queda do HGLG, a excelente oportunidade que o JSRE11 está dando. Além disso, eu vou dar um panorama geral dos fundos de shopping, logística e papel. Vamos falar de um fundo de logística que está fora do radar das pessoas e do excelente movimento que o Vino 11 fez para se blindar do péssimo negócio que é o WeWork. Fica aí! Na semana passada, o Copom decidiu aumentar a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais. Então a taxa foi de 2 para 2,75. É natural, basicamente todos os investimentos vão usar a taxa Selic de uma forma ou de outra como referência. Então a gente poderia imaginar que é o seguinte, quando a taxa de juros sobe, as pessoas vão exigir um pagamento um pouco melhor para correr o risco dos fundos imobiliários, que são mais arriscados do que comprar um Tesouro Selic, por exemplo, que é um título soberano, um título emitido pelo país que paga a taxa Selic. E aí, se eu espero um rendimento maior e o yield é calculado em função do valor da cota, eu queria, entre aspas, que o yield aumentasse. Só que o yield aumentar é muito difícil, né? O que acontece então é que as cotas caem. As cotas caindo, esse yield proporcionalmente é maior. Então, em linha geral, quando o juro sobe, a lógica são os fundos imobiliários caírem. Porque as pessoas começam, por exemplo, a falar, não, primeiro tem um ponto, não, isso não me interessa, né? Eu vou vender isso porque para ganhar isso aqui eu prefiro no Tesouro Direto, por exemplo, no Tesouro Selic. E parte é porque para corrigir esse yield para ele ficar proporcional. Até aí tudo bem. A questão aqui, na minha visão, essa precificação ela tá certa, tá correta. No entanto, ela deveria ser feita com juro futuro e não com Selic atual. Se a gente olhar a precificação atual dos FIIs, ela já está considerando uma Selic mais ou menos 5%. Né? Por quê? Gente, ninguém fica esperando a divulgação da taxa Selic para poder fazer os movimentos que precisa. Então, o mercado já precificou isso e aparentemente precificou em torno de 5% a Selic. Se a gente pensar que o Copom passou para 2,75 agora e já deixou num comunicado um viés muito claro que vai aumentar mais 0,75 na próxima reunião, e a gente considerar aí que o normal é o Copom fazer movimentos muito mais comedidos e contínuos do que de rupturas, então, quer dizer, ele não vai aumentando de repente baixa, ele aumenta um pouco menos, para de aumentar, depois decide cair, por exemplo. Então, eu acho que esse Selic em 5% no fim do ano é razoável, é o que eu esperaria também, tá? Uma Selic em torno de 5% até o fim do ano. A ideia de aumentar a Selic é exatamente controlar a inflação, tentar derrubar o dólar um pouco e tudo. Então, assim, tudo tá certo. Só que a gente viu na semana passada, inclusive, uma queda maior dos fundos imobiliários, das cotas de fundo imobiliário, principalmente dos fundos de tijolo. E aí, isso se a gente pensar, é quase irracional, porque eles já estão precificados no Selic de 5, então subir de 2 para 2,75 seria irrelevante. E aí, pensando sobre isso, se a gente olhar assim, o mercado de FII é muito recente. E se a gente imaginar, 1 milhão desses investidores que hoje investem em FII entraram no mercado nos últimos 2 anos. Então, eles nunca viram um aumento de taxa de juros. Pensa, quem entrou de 2 anos para cá, nunca viu, só viu o juro caindo, nunca viu o juro subindo. Então, talvez esse tenha sido a razão de que as pessoas, que a cota caiu, mesmo que, teoricamente, os FIIs já estivessem precificados com uma Selic de 5%. Então, na minha visão, essa queda é uma queda exagerada, não no sentido de volume, no sentido de ser nesse momento, não faz sentido e, honestamente, abre oportunidade para comprar alguns FIIs de tijolo que ficaram descontados, porque as pessoas entenderam que esse valor da cota estava errado. Então, assim, eu acredito que, primeiro, que a precificação de FII é sim pelo juro, porém pelo juro futuro, não pela Selic atual, e que existem sim FIIs de tijolos que estão bastante descontados. Vamos peneirar aí e vamos tentar garimpar esses FIIs. Um fundo que apanhou muito na semana passada foi o HGLG11.
o fundo chegou a bater R$ 171, né, a cota. E aí me chamou a atenção, eu fui dar uma olhada com um pouco mais de cuidado. E assim, dá pra gente levantar algumas hipóteses, tá, sobre porquê dessa queda. O primeiro, a gente teve o aumento da Selic. E certamente tem muitos investidores que podem ter associado esse aumento da Selic com então os FIIs vão cair, eu vou vender, não compensa mais ter HGLG, vou vender. Isso é possível, isso derrubaria os preços também, embora não acho que é racional. Eu entendo que a cotação dos FIIs sofre essa influência da Selic, mas com os juros futuros, não com a taxa atual. Então essa era uma hipótese, né? A segunda hipótese é que o fundo vai fazer uma emissão que, considerando os custos, ela vai chegar em mais ou menos R$ 169. Então vai emitir novas cotas 169. E o mercado tende a reunir, né, a aproximar esses dois valores, valor de emissão com o valor de mercado. Então, sim, é uma possibilidade também. Mas quando a gente vai olhar o volume de negociações do dia 19, a gente percebe o seguinte: o volume financeiro de negociações do HGLG, quer dizer, de compra e venda, foi mais de 10 vezes o volume médio. Então, teve muito mais, notoriamente mais de 10 vezes o volume médio de negociação do HGLG no dia 19. Como se não bastasse, se a gente olhar com cuidado, no dia 17 a gente tinha mais ou menos R$ 460 mil de cotas de HGLG alugadas. E no dia 19 tinha 64 milhões de cotas alugadas. Então vamos lá, o que isso tem a ver? Então vamos juntar todos esses fatos. Eu tenho alguém que alugou muitas cotas e provavelmente shorteou para poder vender essas cotas no dia. Então esse cara entrou vendendo um volume muito grande das cotas alugadas e isso fez com que derrubasse o preço. Então essa é a minha teoria. Juntando essas peças desse quebra-cabeça, um volume financeiro muito grande, essa explosão de aluguel de cotas do HGLG e essa queda muito grande no dia, me sugerem que isso foi uma estratégia de algum player, de algum investidor fazendo isso. No fim das contas, resumindo, na minha visão, foi apenas uma promoção de HGLG. Então, quem como eu reclama que a HGLG nunca baixa para a gente comprar, se não comprou, acabou de perder uma excelente promoção, porque o fundo continua com os mesmos fundamentos e, para mim, um dos melhores FIIs do mercado. Um outro FII que chamou atenção na semana passada pelas movimentações atípicas foi o Canip, né, KNP11. Se a gente reparar, ele seguiu a cartilha do HGLG, um volume mais de 10 vezes maior do que a média, as cotas alugadas pularam de 100 mil para 40 milhões de reais, e só que ele apanhou menos, né? Então, assim, não dá para falar que é o mesmo investidor, que é o mesmo player que fez essa operação, né, nos dois, mas no mínimo curioso, né, que dois FIIs tenham tido essa mesma estratégia. Só que isso não tem nada de ilegal, tá? Isso está tudo certo. Eu só acho que me deixa um pouco mais tranquilo, porque uma movimentação atípica dessa me parece muito mais uma opção, uma estratégia, uma agressividade de algum trade tentando montar a carteira do que os FIIs perderam os fundamentos em si. Então, de novo, não tem nada de errado, não estou reclamando disso, só que serve para a gente entender que nem toda queda significa que o fundo perdeu os fundamentos. Às vezes é só uma queda, faz parte do mercado, é renda variável, varia para cima e varia para baixo. O JSRE11 foi um outro FII que também apanhou na semana passada. Ele chegou a bater mais ou menos 89 aí na cota. E aí, de novo, né, se a gente tentar entender o que pode ter acontecido, sim, tem a variável aí da Selic subindo, as pessoas entrarem em pânico com isso. Eu acho que também aqui tem uma outra variável, que é o fato da pandemia, né? É um FII de escritórios, então assim, muita gente está com muito medo do que vai ser essa pandemia, será que vai ser home office para sempre? Será que nunca mais os escritórios vão ocupar as lajes e tudo? Entendo que existe esse pânico, não é minha opinião, mas entendo que exista e isso também pode ter afetado o JSRE. Mas se a gente olhar isso friamente, ainda que você imagine essa pandemia e tal, que a gente precisa sair disso em algum momento e que bons imóveis vão ser sempre bons imóveis, o JSRE chegou a ser descontado, negociado a 20% abaixo do valor patrimonial. Quer dizer, se pegasse o que vale os imóveis deles contabilmente, o valor de mercado está 20% abaixo. Você está comprando uma nota de 100 por R$80. É isso que está acontecendo. E de imóveis muito bons o JSRE.
Ah, meu dividendo é ruim. Gente, nesse valor o dividendo é 0,58. 0,58 de um FII com risco baixíssimo e com imóveis espetaculares, honestamente não me parece um negócio ruim não. Então, se cabe na sua carteira, dá uma olhada, dá uma estudada lá, entende o que é melhor para você, mas JSRE 11 me parece um fundo de laje que vai sair mais forte dessa crise e para mim eu vejo uma perspectiva muito boa para ele. JSRE 11. O KNRI 11 é simplesmente o maior fundo de tijolo do mercado, o maior fundo de tijolo da bolsa. E ele também, com as quedas da semana passada, chegou a ser negociado com um desconto de 6% sobre o valor patrimonial. Então, se a gente pegasse o valor contábil de todos os imóveis que ele tem, a gente está comprando ele 6% mais barato, né? E a única explicação que eu vejo é mesmo o pânico das pessoas com a Selic subindo, né? A Selic subiu, os FIIs não caíram e tal. Mas nós estamos falando do maior fundo de tijolo do mercado, com um portfólio super diversificado, inclusive diversificado em logística e escritório. Então o KNRI ele tem tanto imóvel de logística quanto de escritórios. E assim, essa diversificação e essa qualidade dos imóveis vão conferir a ele um risco mais baixo. Risco mais baixo vai significar um dividendo, um rendimento também mais baixo. Então olha só, eu estou pegando um imóvel muito bom, o maior deles da bolsa, e estou falando, mas ele vai pagar 0,5% de yield mensal, mais ou menos uns 6% ao ano, né? Ah, mas é baixo. Gente, é baixo, mas com risco baixo. Então assim, eu acho que comprar KNRI com 6% de desconto sobre o valor patrimonial ainda tem um detalhe. Eles têm 12% de vacância. Então 12% dos imóveis estão vagos. Então isso ainda tem uma beiradinha para melhorar, para aumentar alguma coisa, caso eles consigam alugar esses 12% que restam. Então é um fundo que está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, mais ou menos aí uns 6% do valor patrimonial, com imóveis muito bons, muito diversificado, com uma qualidade de gestão que não tenho o que reclamar, né? Não é difícil demais falar alguma coisa da gestão deles, e que dá um rendimento mensal proporcional ao baixo risco que ele oferece. Então, KNRI 11, vale dar uma estudada, vale dar uma olhada, quem sabe ele cabe na sua carteira. Continuando aí o balanço das quedas da semana passada, né? Agora pensando em setor, o setor de fundo de shopping foi um setor que caiu pouco. Alguns podem pensar que caiu pouco, que não tem onde cair mais, né? É o setor que sofreu demais com a pandemia, que tem sofrido demais com a pandemia, né? A gente está agora num momento pior do que a primeira onda, então a gente vê aí mais comércios fechando, os hospitais em mais regiões, em lotação máxima e tudo, então assim, a gente pode pensar que ou porque não tinha mais jeito de cair, né? Todo mundo já está precificado isso nos fundos de shopping, mas também acho que tem que ser olhado com cuidado, tá? Não acho que por isso é uma hora de comprar tudo de shopping e tudo, acho que não. Acho que a gente tem que ficar atento que podem surgir boas oportunidades de comprar fundos de shopping, mas para mim ainda não é o momento. Falando agora dos fundos de papel, né, eles não sofreram na semana passada quase nada, uma oscilação igual os fundos de tijolo, por exemplo, sofreram. E assim, na verdade, os fundos de papel estão muito ancorados na inflação. Então, quanto mais alta a inflação, melhor para os fundos de papel. Então, por exemplo, se a gente pega IGPM, a segunda prévia de março bateu 3%, né, em março. Se a gente pegar os 12 meses, dá 31% de IGPM. Lembrando que IGPM é uma métrica de inflação que reajusta outras coisas, tipo conta de luz, ou aluguéis também são reajustados pelo IGPM. E aí vem outra coisa, né? Pô, se os aluguéis são reajustados pelo IGPM, então os fundos de tijolo também deveriam estar bem, né? Porque eles também alugam, então eles têm contrato de aluguel, vai ser reajustado pelo IGPM. Qual que é o problema? Quando a gente tem um cenário de uma pressão inflacionária muito alta, igual a gente está, e muito disperso, assim, a IGPM 31 e a Selic 7, 6, fica difícil para os fundos de tijolo repassarem esse aumento. E a gente está vendo isso. Os fundos de tijolo não estão conseguindo repassar esse reajuste na renovação dos contratos. Então, assim, isso dá mais combustível ainda para os fundos de papel. Então, os fundos de papel começam a descolar dos fundos de tijolo nesse quesito. E a gente vê isso muito claro com os fundos de papel sendo negociados com ágio de 30%, por exemplo, no caso do Iridium. Né? Quer dizer, você está comprando um fundo de papel que você contabiliza ele a mercado,
pagando 30% a mais. Então assim, que não faz muito sentido, mas esse é o retrato do cenário que a gente tem. Então, será que compensa eu aproveitar que esse fundo de papel subiu e trocar, vender todos os meus fundos de papel para comprar tijolo, porque agora eles vão cair e tudo? Não, ainda não acho, tá? Eu ainda acho que fundo de papel ainda tem combustível para queimar, tem muita coisa ainda, não acho que eles vão arrefecer, pelo menos no curto prazo aqui, acho que tem muita coisa ainda. E tem uma coisa que é a favor dos fundos de tijolo, que é o seguinte: do mesmo jeito, a gente vai ter uma queda da atividade construtiva, né, de construção de novos imóveis. Então, a gente tem que tomar cuidado que fundos de papel distribuem a inflação mensalmente na forma de rendimento. Os fundos de tijolo acumulam a inflação no próprio imóvel. Então, se a gente imaginar que tem uma queda construtiva, construir menos imóveis, pode ser, por exemplo, que fundos de escritório, num futuro próximo, se valorizem, porque não vai ter oferta e demanda, né? Então, assim, existe a possibilidade, mas isso a gente pensando bem em longo prazo, né? Por hora, acho ok, não acho que tenha que vender todos os fundos de papel, porque já estão exauridos e pular para fundo de tijolo, mas eu sempre acho que deve manter um balanceamento ali de papel e tijolo, principalmente nos fundos de papel, dá uma olhada nos indexadores que você está. Então, por exemplo, se o FII que você está comprado tem muito IGPM, tenta balancear com alguma coisa de IPCA, tenta balancear com algum outro indicador, alguma coisa de CDI, para você ficar um pouco mais diversificado e não muito concentrado, porque esses períodos inflacionários, uma hora eles passam, né? E aí, se você estiver achando que vou comprar 100% da minha carteira de IGPM, é muito provável que você tenha um tombo grande. Então, assim, ainda acho que os fundos de papel têm gordura para queimar, ainda tem um tempo ainda para dar resultado, mas vá balanceando e pescando algumas promoções aí de fundo de tijolo que certamente vão aparecer. Falando agora dos fundos de logística, eles seguem muito bem, obrigado. Junto aí com os fundos de papel, eu acho que foram os dois setores aí, né, o papel e logística, que mais se destacaram aí na crise, né? Muito porque o e-commerce subiu muito, né? Então os fundos de logística acabam se posicionando bem nisso, né? A distribuição começa a ter mais esse papel, mas o fato é que fundos de logística sentiram bem menos. Acho que isso continua. Eu não acho que, por exemplo, vocês não sofreram no passado, agora eles vão começar a sofrer. Então, assim, continua sendo aí a duplinha que está salvando os fundos imobiliários durante a pandemia, é exatamente os fundos de papel e os fundos de logística. Tem um fundo de logística, o LGCP11, que é um fundo que ele é pouco conhecido aí, tanto que ele tem menos de 10 mil cotistas e é um fundo que tem mais ou menos 80 mil metros de ABL, né, de área, em 5 galpões. Esses 5 galpões são AAA. Existe uma classificação quanto à qualidade do imóvel, que aí a qualidade de A, né? Aí tem a AAA, que é AAA, né? Tipo bom pra caralho. Só que para não falar bom pra caralho, fala AAA. E todos os imóveis são AAA. É um fundo que no valor de hoje está pagando um yield de mais ou menos 0,58%, que é um yield bem acima dos outros de logística, quer dizer, é um fundo com imóveis AAA, imóveis muito bons, pagando bem acima do que pares, né, do que outros fundos que têm imóveis tão bons quanto, né? Então isso por si já seria um alerta, né? E outro ponto que me chama a atenção, que a taxa de administração dele é 0,46. É uma taxa muito baixa, dos fundos de logística é o menor de todos. É a menor taxa de administração dos fundos de logística. E ainda tem um detalhe, que essa taxa só vai ser cobrada cheia lá em janeiro de 2022. Então até lá está pagando acho que 0,16, pagando bem pouco. Então é um fundo com imóveis muito bons, que a gestão tem feito um bom trabalho, principalmente nessa última emissão, alocou alinhado com o que precisava e tudo, com uma taxa de administração baixa e que agora está mais baixa ainda e que eu acho que está fora do radar aí de muita gente. Então quem quiser procurar ou quem estiver em busca de um fundo de logística com imóveis bons, uma taxa de administração baixa e um rendimento acima do normal, LGCP11, dá uma olhada nesse cara, pode ser que ele cabe na sua carteira. Tem um critério para avaliar a FII que eu acho muito interessante, que é a dificuldade de replicação, né? Aliás, para avaliar vários negócios, né? Quer dizer, o quão difícil é replicar aquele imóvel, né? Construir um igual. E para mim, um dos ícones dessa dificuldade de replicação é o FIIB11. Eles têm um parque industrial que é muito grande e muito difícil de replicar pela localização, pela infraestrutura, pelo que tem.
Então assim, é muito difícil fazer o igual. Então ele fica quase que soberano ali, reinando, né, nesse mercado, né? E esse FII, com essas quedas que ele teve, ele começou a oferecer um valor de cota que para mim é muito atraente, porque sendo um imóvel muito bom, ele ainda assim oferece um yield de mais ou menos 6,5%. Então isso para mim abre uma janela aí. Então quem ainda não for cotista do FIIB 11, dá uma olhadinha, ele está sendo negociado com um valor interessante para um yield de 6,5% num imóvel dessa qualidade e tão difícil de ser replicado. O BPML11 é aquele fundo de shopping do BTG Pactual. Ele deu uma notícia aí que pode ter assustado ou entristecido os cotistas, né? Ele informou que não vai distribuir rendimentos nesse mês. E aí, se no primeiro momento a gente pode achar isso ruim, né? Que é péssimo, né? Não receber os rendimentos. Inclusive isso pode influenciar na cota, né? Que quando não paga rendimento, a cota normalmente sofre. Acredito uma decisão acertada do gestor, né? A gente está agora enfrentando um momento pior, né, da pandemia para os shoppings. Então, shopping fechado, sem previsão de abrir, hospitais lotados. Então, assim, eu acho que pode ter sido um excesso de cuidado do gestor que decidiu não distribuir. Lembrando que quando ele decide não distribuir, não quer dizer que o dinheiro desapareceu. Quer dizer que ele não distribuiu nesse mês, mas ele é obrigado por lei a distribuir isso ao longo do semestre. Então, cotistas de BPML11, não há motivo para pânico, vamos apenas considerar e torcer para que isso resolva rápido. O Vino 11, né, que é aquele fundo de escritório da Vinci, ele anunciou um movimento que eu achei interessante, é o seguinte: esse fundo ele tinha lá mais ou menos uns 4 mil e poucos metros que era alocado para a WeWork. A WeWork, não sei se vocês conhecem, é uma empresa de aluguel que finge que é startup. E eles passaram por uma crise muito grande no ano passado, né? Sobre esse modelo de negócio, uma crítica disso, tiveram um IPO cancelado, foi uma bagunça. E aí, eu achei um movimento interessante que fez o seguinte: desses mais ou menos uns 2 mil e poucos metros, agora o Vino, né, a Vinci vai alugar direto para Abril, sem a WeWork, certo? E o restante, eles mudaram a forma de cobrança. Eles colocaram um aluguel mínimo e o Vino agora vai ter uma participação que é um variável no resultado lá. 75% do que eles, de receita do faturamento da WeWork, vai ser o variável do Vino. E aí a conta ficou legal porque, somando só esse mínimo que o WeWork vai pagar com esse novo aluguel da Abril, já dá quase mesmo, 99% do valor que o Vino recebia antes. Então olha só, o Vino recebe o mesmo tanto, com a chance de ganhar mais, caso a WeWork consiga fazer essa alocação desses outros andares, e além disso diminui a exposição do próprio Vino ao WeWork. Antes era 15% estava exposto ao WeWork, agora é 9%. Né? Então assim, acho que foi um movimento muito interessante, até a mudança da forma de contrato foi legal, e para finalizar o excelente negócio que eles fizeram, a WeWork já depositou o aluguel mínimo para os próximos 3 anos, quer dizer, dando uma garantia de que eles vão honrar esse contrato. Então, acho que o Vino fez um movimento interessante, acertou nisso aí e tomara que a WeWork também consiga. Eu sempre espero que as coisas deem certo e tomara para os cotistas também de Vino 11 que a situação melhore. Mas, em geral, achei que foi um excelente movimento do Vino 11.